Estamos no ar com mais um podcast Bora Viver BSB. Eu quero agradecer desde já a presença aqui do meu convidado ilustre de hoje. E a gente vai abordar alguns temas como ecoturismo, muitas aventuras que a gente vai falar, né, Bernardo? E trilhas aqui em Brasília e arredores também. Deixa eu apresentar, então, meu convidado de hoje, Bernardo Meregali Bianchetti. Falei errado? Bianchetti. É Bianchetti. Bianchetti. Da Ecológica Turismo. Tem 22 anos de espeleologia. Treinei pra caramba pra falar essa palavra hoje. Engenheiro florestal de formação. Empresário há 7 anos. Bernardo, deixa eu... Já vou entrar aqui te perguntando. Conta pra gente como nasceu. Qual é a história da Ecológica? Tá. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a querida Madá. Te dar uma viseira. Eu ganhei muitos presentes aqui, né? Desculpa aí, tá? O pessoal aí atrás. Esse aí Obrigada. É pra corredora. Nossa, arrasou. Tá? Pode deixar aqui, ó. Obrigada, amei. Bom, a história da Ecológica, ela vem de uma situação onde eu estava trabalhando numa empresa de consultoria e eu tinha especializado em espeleologia, né, com estudo de caverna, e eu tinha um colega que trabalhava como freelancer lá. E aí, em 2019, eu estava com esse amigo, ele tinha me levado para Mambaí, falou, Bernardo, você vai conhecer, o lugar é um espetáculo, você vai gostar muito. E efetivamente ele já tinha trabalhado com turismo lá, ele fez isso, foi um dos precursores, estava lá na parte desenvolvendo o turismo desde o início, mas queria sair, fazer uma coisa nova, me chamou e acabou que eu fiquei pasmo com o lugar e quis fazer isso. Em 2019 a gente comprou o primeiro lote de equipamentos, estava tudo pronto, aí quando a gente ia começar, pandemia. Aí a gente congelou tudo, fiquei trabalhando no trabalho antigo, aí em 2021, finzinho, a gente formalizou a empresa. 2022, a gente só conseguiu a primeira operação em abril de 2022. Brasília Mambaí. Brasília Mambaí, né? A ideia inicial de Mambaí era trabalhar lá, especificamente, sabe? Desenvolver a região de forma socioeconômica, sabe? A parte, principalmente com o turismo, né? Mas o turismo é um trade grande, então você vai também ter todas as áreas de desenvolvimento na parte de restaurante, hotelaria, transporte, etc. Então, era lá. E depois a gente foi... logo depois, a gente entendeu que precisava melhorar e a gente contratou uma consultoria do Sebrae. E aí, o consultor do Sebrae que veio, um cara super bacana, assim, super especializado, ele estruturou todo o planejamento estratégico da empresa. Ele gostou tanto do nosso projeto que ele se convidou para ser um dos sócios. Bacana. E aí, como era uma pessoa ótima, a gente aceitou. E isso foi um grande diferencial na empresa, sabe? Então, hoje a gente já tem uma visão bem mais ampla, uma visão de expansão e estamos conseguindo conquistar isso, assim. A Ecológica hoje são 3 sócios? 3 sócios, já isso. Já tem uma equipe já Exatamente, grande, né? Isso. Fora os sócios que operam, são quantas pessoas hoje ao todo, assim, que vocês têm? Olha, tem 7 pessoas. 7 pessoas. Né? Então, tem parte de social media, tem os guias, o guia freelancer, o coordenador regional, né? Então, é isso. Já temos uma equipe bem bacana. Bernardo, o turismo ele tem um impacto econômico significativo hoje, tanto global quanto local. É um setor que gera emprego, receita, crescimento, enfim, né? Em diversas áreas também, como hospedagem, alimentação. Como a Ecológica vê essa questão do turismo e o impacto econômico, assim, aqui na região, né? Nosso Cerradão em Brasília e arredores também que vocês estão operando? Ótimo. Faz parte do projeto da Ecológica mesmo o desenvolvimento socioambiental da região, né? Bem, o tripé da sustentabilidade, a parte econômica, social e ambiental. Então, a gente preza por todas essas. O ecoturismo, se não tiver ambiental, ela obviamente não existe, né? Mas um dos exemplos que a gente faz todos os nossos guias são regionais. Isso é importante. Né? E aí a gente faz a capacitação deles. Então, pessoas que, no final das contas, não estão vindo da cidade grande, estão ali crescendo, gostam do lugar, querem continuar ali, fazer com que seja um bom lugar para os filhos morarem. Né?
E, obviamente, a parte econômica que movimenta tudo. Então, se você quer fazer uma coisa de excelência, você precisa melhorar toda a estrutura e, com isso, você alavanca a parte econômica da cidade. Além dos empregos que vocês geram, tem a parte Isso. toda de... Você precisa de um ponto de apoio também, né? Para Isso. receber Exato. os clientes de vocês, alimentação. Acho que tudo isso também acaba gerando ali um movimento, né? Para essa certeza. região, para quem mora, né? Não tem só empregos diretos, né? Mas todos os empregos indiretos, na verdade, eles são super importantes e a gente faz com parcerias, assim, nossa, escolhidas a dedo, sabe? Temos essa vantagem muito bacana. Você acha que... Não sei se... Eu tenho notado isso, acho que depois, principalmente da pandemia, mas não sei se 2024, 2025 para cá, houve uma explosão do ecoturismo aqui no Brasil, especificamente também aqui em Brasília, que a gente está falando muito dessa região. Como vocês veem isso? Isso realmente aconteceu? Olha, isso realmente aconteceu. Na verdade, já estava em uma crescente, tá? A partir de 2020 já era uma coisa... antes de 2020, a partir de 2015... Acho que a pandemia foi o start? 2000, não foi o start. Ela já tinha começado. Tá. O ecoturismo é um dos setores da economia que mais cresce. E aí agora ele tomou uma ênfase ainda maior, né? Segundo a Organização Mundial de Turismo, ele é o setor do turismo que mais cresce. E o Brasil tem destaque nisso, né? Bom, assim, é claro, né? Nós temos 6 biomas, então a gente tem um potencial muito grande. E aqui no Cerrado, nossa senhora, como é incrível a quantidade de coisas que tem para fazer. Você vê, assim, eu digo assim, tem 12 anos que eu digo que eu sou do mato, né? Uhum. E eu vejo que realmente houve uma explosão muito gigante, assim, pós-pandemia, as pessoas procurando locais para visitar, conhecer e ficar, se hospedar no meio, né, numa cabaninha no meio do mato. Hoje eu acho isso lindo, né? Antigamente, nossa, imagina, eu não vou. Mosquito. Mosquito, não gosto de mato. Isso mudou muito. Hoje é quase status você, né? Isso. Quase. Acabei de vir da Chapada esse final de semana. Vou te falar que tá difícil ver a situação por lá, tá? Gourmetizou muita coisa também. Verdade. As hospedagens hoje realmente não estão lá essas coisas, né? Antes a gente ficava acampado e era tudo legal. Acho que realmente deu esse boom, né? Muito grande. As pessoas estão procurando também, não só qualidade de vida, mas um conforto também. Elas entenderam que é possível, né? Você praticar esporte, estar no meio do mato, mas com conforto e segurança também, né? Eu acho que mudou muito esse cenário, né? Não, com certeza. E, na verdade, o turismo, o ecoturismo, o turismo de natureza, ele trouxe muito isso, né? A ideia inicial da Ecológica antes era se chamar conexão ecológica, que era justamente isso. A gente entendia que as pessoas estavam perdendo o contato com a natureza, sabe? Tem amigos que os filhos... Uma amiga comentou uma vez que o filho ou filho de alguém perguntou, de onde que vem o leite? Uai, do supermercado, sabe? Então, assim, perdia completamente a noção do que estava falando, né? Então, é trazer de volta mesmo. E a gente entende que isso tem que ser de forma paulatina. Não adianta jogar as pessoas para carregar uma mochila de 20 quilos e andar uma trilha de 2, 3 dias. As pessoas... Seria muito truculento. Verdade. Né? Desistiriam, então, Desistiriam, exato. E, na verdade, é bem o que você falou antes, acontece. sabe? Eu fui fazer uma trilha com 10 colegas e, assim... Quando ele percebeu que não tinha banheiro normal, tinha que ir pro... Banheiro químico. Não era banheiro seco. Exatamente. Falou assim, não, é ali, né? O dono da fazenda é ali. Ele falou assim, não, peraí. E ele pegou uma van e voltou pra Brasília. Então, a gente tá... Mas é sério, isso acontece. É verdade. E é justamente isso. Acho que a gente entende essa necessidade e faz com que os nossos passeios eles sejam absolutamente completos, de muita conexão, mas com um bom lugar de repouso, com boas camas, bom café da manhã, bom chuveiro para descansar, bons lugares de alimentação. Então, sabe, pessoa que cozinha ali no fogão a lenha, sabe, as senhorinhas locais da fazenda, né? Eu lembro que eu fiz um passeio com você, né? Depois a gente vai comentar mais pra frente sobre ele. Mas, assim, no final tinha lanche. Eu cheguei, assim, terminou o dia, né, que a gente passou. Tinha lanche, tinha até uma cervejinha no final pra gente degustar, tinha isotônico. Então, tinha uma mesa toda preparada pra gente. Então, assim, que conforto melhor que esse? Depois de você chegar cansado de uma trilha, né? Então, eu vi que a empresa de vocês realmente ofereceu, desde o primeiro momento, desde a van que eu entrei, pra chegar até o local, até voltar, foi perfeito, não tem o que falar. E é isso que muita gente busca.
aventura, mas também um conforto, né? Com certeza. E é isso, é um conforto, um sentimento, né? As pessoas querem se expor, querem fazer coisas novas, né? Expandir a zona de conforto. Aí elas fazem isso, mas elas depois querem ser acolhidas, querem Sim. ter essa outra parte de casa, do bom banho, boa comida. Superar uns medinhos, uns Superar uns medinhos e traumas. passou, Vai ter vem cá, tamo junto. Vou deixar pra contar essa história mais no final. Vamos falar sobre turismo de aventura aqui em Brasília, Bernardo. E acho que também pegar essa região também de Mambaí, de Terra Ronca ali que vocês já estão operando. Como que tá esse mercado hoje para vocês, assim? Tem crescendo? Tá crescendo? Crescendo O que bastante. você tem de Tá. como é que é? Opções no cardápio da Ecológica? Tá. Hoje a gente trabalha ainda em Mambaí e estamos expandindo a operação para Formosa, tá? Então a gente já trabalha com uma região chamada Dolina dos Maracanãs, em Formosa, e quando eu falo Mambaí, volto a dizer, os outros municípios, Damianópolis, Buritinópolis principalmente, tá? E a gente faz pacotes, em geral, de 2 a 4 dias lá, para que você consiga, sabe, se desligar mesmo, né? Então, a gente faz coisas de contemplação de manhã e aí uma coisa um pouco mais emocionante à tarde. Então, de manhã você pega um solzão com cachoeira, aí para almoçar aquela comidinha goiana maravilhosa, aí à tarde faz um rapel de 30 metros numa caverna, sabe? E para fechar o dia, a gente fecha o dia, tipo, com um piquenique ao pôr do sol. Né? Então, o ideal seria alguns dias, então, essa Isso. região de Mambaí, Terra Ronca, então, mais de 2 dias, 3 dias, ideal. Olha, o ideal é pelo menos 2 dias, tá? Com 4 dias, pelo menos na parte, né, no destino mais a sul, esse de Mambaí, onde a gente está sediado, 4 dias, 5 dias é um tempo bacana, assim, né? 2 dias, com certeza você vai ter que voltar. É porque tem os deslocamentos, são 300 e poucos quilômetros e voltar, então ainda tem, acho que realmente tem que aproveitar, né? Ficar pelo menos umas 2 noites por lá, né? Esse seria o turismo de aventura, uma das opções hoje da Ecológica, né? Lá, fora esse turismo, vocês trabalham também com trilha, rapel, tirolesa. Vamos falar um pouquinho sobre esses... como é que é? Espeleoturismo. Espeleoturismo. Tá, vamos falar sobre cada um desses itens que vocês hoje trabalham no Ecológica, então. Maravilha. Bom, eu sou espeleólogo, quem estuda caverna há mais de 20 anos, e comecei de forma amadora dentro do Espeleogrupo de Brasília, aqui em Brasília, e, como eu estava falando, eu fui convidado para trabalhar numa empresa. Então, eu adoro caverna, adoro. É um ambiente que me fascina, que me atrai completamente o novo, e não só a parte científica, a parte esportiva também. Então, você tem uma coisa onde é descobrir uma coisa que ninguém nunca foi, ninguém nunca pisou, e você volta de lá com um mapa lá de dentro para entender o que tem em meio subterrâneo. É um esporte radical? A gente considera como esporte radical. Mas, na verdade, ele pode ser muito radical, dependendo da configuração da caverna, ou pode ser muito tranquilo, né? E aí, assim, acaba que eu me imbuí muito dessa responsabilidade de mostrar para as pessoas o que é esse ambiente, qual que é a importância desse ambiente, por que ele é tão relevante, por que ele é tão bonito, né? Então eu faço isso com muito gosto. É um trabalho de educação ambiental, praticamente, mostrar como que aquele espaço ele foi formado, quais são as possibilidades de crescimentos ali, de formação de espeleotemas, que são aquelas coisas branquinhas, aqueles pêndulos assim. Qual que é a biota, o ecossistema que tem lá, a passagem da água, como que ela faz, a importância social das cavernas. Então, tudo isso, na verdade, as pessoas só preservam o que elas conhecem. Então, quando eu levo elas para lá, elas saem de uma caverna com uma nova visão, ao invés de achar que é só um buraco na terra, sabe? Eu vou contar aqui uma experiência. O Bernardo já me convidou para fazer... É cavernismo? A gente fala... Pode ser. Qual que seria outro nome? Cavernada. Cavernada. Então, eu entrei por uma... Qual foi? Dolina dos Maracanãs. Entrei por uma fenda que não acreditei. Teve um rapel antes, hein? Eu cheguei que achei que ia fazer uma trilha. Cheguei lá, descobri que eu tinha que fazer um rapel para chegar nessa caverna. E depois, saindo da caverna, descobri que eu tinha que subir por uma escalada. Que eu tinha que escalar. Sim, foi uma experiência que realmente eu nunca vou esquecer. Jamais. Indico.
Indico. Indico. Não, porque assim, foram três coisas que pra mim são ainda, né? Porque eu Aham. acho que eu tenho que trabalhar muito ainda. Muito difíceis, que é escalada, rapel e lugar. Pra mim, assim, Uhum. eu achei que ia faltar o ar ali completamente, Aham. né? Tinha a questão que alguns momentos a gente não ficava completamente em pé, né? Na entrada, Uhum. depois, ok, vai abrindo mais a fenda. Eu lembro que eu tava assim, não sei se você vai lembrar dessa cena, que já tava mais na frente com o grupo. Eu perguntava assim pras meninas na ponta, né, antes de entrar na caverna. Vocês estão de pé? E Dá uma pra ficar voz lá no fundinho. lá no fundo? Sim. Dá pra ficar de pé? E aí, tá respirando? Dá pra respirar? Então, assim, porque pra mim aquilo tudo era muito novo, né? Aham. Imagina. Eu ficava olhando, meu Deus, se esse buraco fecha, meu Deus, eu vou ficar aqui embaixo da terra. Eu ficava assim, viajando, né? Mas muito legal quando que tu falou antes ali, a gente chegava lá, depois que a gente entrou, que passou todo esse trauma, né? Assim, eu consegui superar algumas coisas. Você mostrando, né, as camadas que tinha, a gente encontrou água lá dentro, né, que é lindo realmente, Aham. é um poço isso? É. Poço lindo de água, maravilhoso. Os morcegos, claro. E a gente fez 1 minuto ou 2, que a gente decidiu apagar todas as luzes, né, de celular, das lanternas, enfim. E foi uma experiência doida. Vou falar pra vocês aí, que foi muito louco, assim. Os morcegos passavam, davam uns rasantes na nossa cara, assim. Então, assim, ouvia que ali dentro tem vida, tem seres, né, que estão ali, a gente tá no habitat deles, né, na Isso. realidade, né? A gente que somos. A Nós gen- somos os intrusos, Nós, né? exatamente. Então, assim, foi aqueles 2, sei lá, se foi 1 minuto ou 2, mas parece que foi eternidade ali dentro. Foram muito especiais, tá? Aham. Muito medo, Mas claro. marcantes. Mas marcantes, assim, foi... Indico. Façam, procure Ecológica Turismo. Mas eu acho que foi isso que você deu, vocês lá dentro, dando uma aula pra gente, né, sobre aquele ambiente que a gente estava inserido naquele momento, como você falou agora, né? A gente é que estava no lugar, no habitat, né, que não é o nosso dia a dia. É isso. É muito lindo, né? Aprender entender esses novos ambientes, entender como é que funcionam, coisas que eram muito distantes de você, né? Uhum. E a gente tem um know-how muito grande com a parte de aventura, né? Então, não só como espeleólogo, mas eu também sou instrutor da parte vertical, eu sou um dos coordenadores de resgate de caverna. Então, tem muito conhecimento agregado para fazer com que essa situação seja muito segura, sabe? Então, eu faço isso com muita tranquilidade. Uhum. E aí levo o pessoal, nós levamos o pessoal e a gente entende que essas atividades mais emocionantes, elas geram uma conexão ainda maior. Foi absolutamente marcante para você por conta disso, entendeu? Porque teve o rapel, porque teve uma descarga de adrenalina no corpo, sabe? E aí isso ficou marcado, né? É uma coisa que você não vai mais esquecer. São 3 grandes traumas, assim, né, de lugar fechado, aquela coisa da fobia, né, que muita gente, às vezes, se estiver preso no elevador, a gente já fica achando que o ar vai acabar, enfim. Então, assim, tinha a questão da fobia, de altura. Sim. Então, assim, era todos os meus medos num único dia. É isso, é muita coisa desconhecida junta, Muito, né? que eu tive que superar, e muitas vezes eu disse assim, não, eu não vou conseguir, daqui a pouco, nossa, eu consegui, foi fácil, qual é o próximo? Mas assim, que arrepio, de novo arrepio, não foi fácil, tá? Não foi porque mexeu com muitos medos, né, naquele dia, assim. Mas como acho que você me falou assim, vamos por parte, já superou um, vamos pro próximo, uma coisa de cada vez. Mas foi muito bom. Foi muito bom. A Heineken depois estava ótima, gelada. Mas eu garanto que ela foi especial porque teve todo o processo anterior. Eu lembro que você me ofereceu, você quer um isotônico ou uma cerveja? Claro que eu quero cerveja, né? Depois do jeito que eu tava ali tremendo. Mas assim, tem trilha, rapel, né? Que foi uma das coisas que eu fiz com você. E é muito interessante, vou aqui dar um depoimento. No rapel, que foi o primeiro momento, né? Então, o rapel, escalado e o cavernismo, não sei. Primeiro, a minha experiência foi o rapel. Quando eu cheguei, assim, que eu olhei a árvore onde estava a corda, que eu olhei que eu tinha que descer, 70 metros? Falei, meu Deus. E assim, o Bernardo com essa voz suave, calma, pegou na minha mão e falou assim, calma, vai dar tudo certo. Olha pra baixo, não olha pra lá, olha aqui, a gente tá aqui. Foi muito legal a tranquilidade acho que
Eu acho que eu só desci aquele rapel pela tranquilidade e a segurança que você passava em sua equipe, né? Uhum. E acho que se alguém te falasse ali um pouquinho no tom. Mais enérgico. Mas, mais- não, mas olha só, porque Ah. a fila tava grande de pessoas pra descer, né? Então, assim, aí você vem e trava ali. Então, assim, acho que da forma que você conduziu, e que a tua equipe conduziu, calma, respira, tal, foi muito especial. Eu acho que fez com que eu tivesse essa segurança e confiança de dizer, não, acho que eu vou conseguir, acho que vai dar jeito. Não olhei muito pro lado. Vai precisar ir de novo, né? Mas Pra isso é ver do importante, lado. né, Bernardo? Eu acho que Com certeza, de mandar. a equipe, quando vocês fazem essa seleção, ou você mesmo, né, Isso. de ter pessoas preparadas para isso, né? Tu falou, você tá cercado de pessoas competentes ali também o tempo inteiro, né? É isso. Todos os nossos colaboradores são muito bem treinados. E, na verdade, isso que vocês sentiram comigo, eu vejo replicar com todas as pessoas que estão no trabalho cotidiano lá em Mambaí, por exemplo, na Dolina. E, na verdade, é uma tranquilidade muito verdadeira, sabe? Porque, como eu falei, a gente pensou todos os possíveis problemas e tratou todos eles. Então, na verdade, é muito mais você consigo mesmo do que efetivamente uma questão de se colocar em risco, sabe? A gente costuma dizer que o risco maior, assim, é na estrada ou na trilha, sabe? Torcer um pé e tudo, do que efetivamente... Quando a pessoa tá no rapel, nossa, que tranquilidade, daqui tá seguro. Eu lembro que você falou assim pra mim, na hora do rapel, né? Caso eu solte, né? Porque eu tinha o controle, né, da Você- corda, né? Eu tava controlando Sim, a minha descida, né? Isso, exato. Claro que eu tentei descer o mais rápido possível. Tentei bater o recorde de descida pra acabar com 70 Você metros não mais. ia conseguir, porque alguém lá ia te travar. Então, tem algumas opções de caso sei lá, desse uma pane, Aham. mas dá travasse, tem várias seguranças Tem nesse várias momento seguranças. da questão do rapel, né? Conta aí Tem. pra gente. Com certeza. Hoje a gente já usa uma técnica diferente, onde você usa as duas mãos segurando a corda de frenagem, que a gente chama, que é a corda que efetivamente controla a Quem tá descida. descendo, né? A própria pessoa. Eu me lembro que eu tava com a mão aqui assim e outra corda aqui fazendo isso, né? Isso, você fica... Antes a gente usava uma corda abaixo aqui do bumbum e a outra em cima para dar equilíbrio. E hoje a gente não usa mais essa, a gente usa as duas na corda abaixo do aparelho, ou seja, as duas estão controlando a descida. Então, mesmo que você escorregue, por ímpeto, você acaba podendo soltar uma das mãos, a outra tá ali, entendeu? Então, esse já é um passo. Mas, na verdade, tem sempre uma outra pessoa lá embaixo fazendo a segurança. Porque o rapel é a corda passando por um aparelho que, quando você coloca força na corda, gera muito atrito e isso faz com que você freie, tá? É isso que faz com que muito pouco do seu peso precise ser segurado por você. Você faz uma força bem pequenininha para segurar um peso grande, né? Mas essa força ela pode ser feita por você que está descendo ou por uma pessoa lá embaixo que faça tração na corda, né? Então... Se eu gritasse lá de cima, travei, essa pessoa lá embaixo então ia Na fazer hora, todo esse controle da minha descida. ela seguraria ou ela liberaria de forma paulatina. Se acontece alguma coisa, a gente tem condição de cima te debrar, te descer também. Tá sempre com duas cordas, então tem a chance de acesso de algum colaborador que é necessário. Tranquilo. Mas é mais um medinho, assim, e tudo. Mas é também uma experiência que, no final das contas, com certeza te deixa mais preparado para uma outra. Não, eu vou fazer novamente, porque Viu? eu não aproveitei Já convenci. eu não aproveitei a Tá paisagem. gravado, hein? Tá. Eu não... Ai, meu Deus. Eu não aproveitei a paisagem. Eu lembro que você falava, olha pro lado. Não, eu só olhei pra corda. Só tinha corda na minha frente. Então, assim, é uma coisa minha. Eu quero fazer de novo para aproveitar realmente a paisagem. Agora eu já vi como funciona a dinâmica, enfim, que é seguro. É isso. Seguro. É isso. Vou fazer novamente. Gravou aí, Luca. Tá gravado. Vocês também têm o pêndulo, né? Que eu já vi isso acontecer lá nos vídeos de vocês da Ecológica, Isso. em Mambaí, né? Vai, exatamente. Ele é menos radical que o rapel? Olha, as pessoas variam, sabe? Eu acho ele bem mais radical, mas tem gente que acha muito mais tranquilo. Ele é similar ao bug jump, né? O bungee Ou- jump, na verdade, é quando você tem uma corda elástica e você salta e aquele elástico é que te segura. Isso eu não vou fazer tá? nunca. Já aviso aqui. Isso eu não... Esse pode gravar que Não, você não... esse eu não vou fazer Tá. nunca. Mas o outro pêndulo que a gente faz é um pêndulo mesmo. Empurra a Ou pessoa. seja, Eu vi. Você empurra as pessoas, que eu já vi. Tem vídeos. isso é inclusive proibido de ser feito. É. A pessoa, ela tem que dar o passo.
é ela quem tem que dar o passo. Então a gente vai deixar tudo preparado, vai tranquilizar a pessoa, porque a gente é treinado para fazer isso, e aí a pessoa consegue Ela se fazer solta, a passagem. então, na cordinha. Isso, exatamente. E aí a corda, nesse caso, ela tá tensionada, portanto você não tem uma queda, você tem só um deslocamento horizontal. Vai ficar, tipo... Que faz um sistema de pêndulo mesmo, até que alguém te para lá embaixo, e aí você desmonta, e aí desce o último trechinho, como se fosse de rapel. Tem controle, então, lá embaixo de alguém também dessa pessoa, corda? Enquanto Tem. você está saltando, a pessoa está lá embaixo. Se precisar, se a gente percebe que a pessoa ficar com muito medo, alguma coisa, ela consegue te parar imediatamente, você destrava e desce. Ou mesmo se acontecer alguma coisa, a gente consegue de cima destravar. Que eu vi que esse é uma das atrações, né, do passeio de vocês de Mambaí. É uma das atrações mais incríveis, tá? Assim, depois vocês Porque... acessem lá o Instagram da Ecológica e olhem os vídeos que tem lá. Vou colocar depois nos comentários aqui. Vou te falar, viu? Mas é bonita aquela cachoeira, o pêndulo. Não, eu achei lindo, assim. Essa cachoeira é a cachoeira carro-chefe da região, é a Cachoeira do Funil, que é um rio bem caudaloso, grande, que vem em superfície e ele é engolido por uma caverna. E aí depois ele continua por baixo, então você já não vê mais. E aí a gente consegue fazer o pêndulo passando embaixo das águas dessa cascata. Ah, entendi. Que é um... Não, essa caverna eu acho que eu faço. Porque eu vi que ela tem um buracão no teto, aí depois ela super larga embaixo. E eu vi que a galera caminha ali embaixo e sai tranquilo pela trilha. Essa não precisa aquele buraquinho pequeno. Vai fazer o pêndulo. Eu já vi que eu vou ter que passar por esse tal de pêndulo aí. Isso. A tirolesa também vocês fazem, né? A tirolesa, hoje... eu não vi nenhum vídeo. Tem tirolesa lá? Tem. Ó, é lá mesmo em Mambaí lá também? Em Mambaí também. Uma tirolesa grande, 320 metros. Agora a gente está com uma pausinha de operação. Daqui a pouco a gente retoma ela. Ok. Você já teve alguns casos de... já que você até comentou antes que você trabalha é especialista em salvar em cavernas, resgate né? em caverna. Resgate em caverna. Teve alguns casos aqui na região, que você ou fora daqui de Brasília também, que você já teve que ajudar situações de risco alto e deu tudo certo ou não? Já tivemos todas as situações, graças a Deus deram tudo certo, sabe? Mas situações às vezes bem complicadas, sabe? De desmoronamento, mas nenhuma dessas cavernas eram cavernas de uso turístico, né? Que é o que a gente está falando, são situações diferentes mesmo, né? Onde você está explorando uma caverna e aí você se coloca em um ambiente não preparado para aquilo e a caverna turística, onde foi tudo analisado, pensado, estipulado, com horário, onde um trajeto interno já pré-elaborado, né? Um plano de ação, de emergência. Mas aí era para salvar pessoas que já estavam acostumadas com isso, que aconteceu alguma coisa, ou assim... Eram pessoas, muitas vezes, não tão preparadas, curiosos, assim, que estavam fazendo uma exploração, às vezes, não tão bem preparadas, né? Esse é um dos casos mais comuns, né? Assim, mas tem também de pessoas preparadas que estão, principalmente nessas novas cavernas, que ainda ninguém conhece e tudo... tem um nível de risco maior. É isso, você não tem uma antecipação dos problemas, né? Agora, quanto mais experiente você é, melhor você consegue prever esses problemas de forma genérica. Então, você consegue antecipar isso e eliminar esses problemas antes. Quando você tem pouca instrução, pouco conhecimento, isso se torna um pouco mais real. Aqui na região, aqui Brasília e arredores, tem muitas pessoas com essa formação que você ou não? Tem bastante gente. A gente tem 3 grupos de caverna aqui em Brasília. E é isso, são grupos que as pessoas podem participar na medida que elas quiserem, sabe? Então, você não precisa ter uma formação específica, você não precisa ser, por exemplo, geólogo para participar, né? Como eu falei, eu sou engenheiro florestal, não tem floresta dentro da caverna, sabe? Mas tem muito advogado, alguns médicos, sabe? Assim, pessoas de todas as áreas. E, na verdade, o que precisa mesmo é gostar de caverna. Gostando de caverna, as pessoas se envolvem mais ou menos na parte administrativa, às vezes. Tem gente que gosta mais da parte científica, tem gente que gosta mais da parte esportiva, tem gente que gosta de tudo, que nem eu.
E eu ligo pra quem aqui se eu precisar de você? Pode ligar para mim. Que aí, Eu ligo pra quem? Tem e uma aí central aqui? tem. Tem? Olha, o Sério? grupo que eu participo é o Fala Espelho sério. Grupo de Brasília. Qual o nome? Espelho Grupo de É o Brasília. Grupo de Brasília. Né? Depois eu deixo também aqui nos Bacana. comentários o link. É o grupo que me fez toda a formação e que eu participei da formação de vários outros, né? Eu já ministrei, sei lá, uns 40 cursos dentro do grupo, sabe? De resgate, de mapeamento, de noções gerais e etc. Verdade, vamos falar de dicas de segurança, né? Essa semana até vi vocês postando lá no Instagram de vocês, falando um exemplo, né, do Uhum. capacete, né? Para alguns esportes. Acho que até que comentou que eu achei engraçado sério, né? Mas você fala assim, tem gente que usa o capacete de bicicleta para ir lá fazer um rapel, e, tipo, né? Acho que não combina muito. Mas vamos falar de algumas dicas de segurança em todas essas atividades aí que a Ecológica ela opera? Show. A primeira dica de segurança importante é entender que as atividades elas são específicas e, portanto, tem equipamentos e técnicas para cada uma delas, por mais que elas sejam relativamente parecidas. Então, se você vai fazer uma escalada, você vai ter corda, vai ter cadeirinha, vai ter capacete, vai ter mosquetão. Espeleologia, todos esses. Mas, às vezes, a cadeirinha é diferente, a corda é diferente, os mosquetões têm determinadas posições. Assim, então, essas nuances, elas são muito importantes serem entendidas. E a gente conhece muito bem elas e trabalha muito bem elas em todas as atividades dentro do ecológico, tá? Então, a gente faz muito o pêndulo, que a gente já comentou, o rapel, a visita às cavernas, as trilhas, mas noções gerais de segurança são sempre você estar o tempo inteiro prestando atenção. Então, isso exige, na verdade, conhecimento. Uhum. Você primeiro estuda, estou dando um exemplo para pessoas que querem começar a ir fazer atividades outdoor. Você precisa primeiro ter conhecimento sobre aquela atividade para que você consiga reconhecer os problemas, que é um pouquinho que a gente acabou de falar com as pessoas que tiveram problema dentro da gruta, né? Não estavam preparadas o suficiente para entender que elas estavam se colocando em situações de risco e aí acabava dando problema. Entendi. Eu lembro que essa questão muito da segurança dos mosquetões, né? Uhum. Sempre, a gente tinha que estar sempre clipado. É clipado que se fala? Clipado, aham. Clipado. Eu tirava o mosquetão, colocava outro, aí depois ele se clipava para poder seguir naquela cordinha, né? Pra andar dentro da caverna e assim por diante. Mas o tempo inteiro clipado, né? Isso foi... Uma hora eu tava clipado nos dois. Gente, mas eu não tô solta, claro. Mas é tanta preocupação em estar clipado. Mas e isso foi bacana que vocês nos passaram muito o tempo inteiro isso, né? Nunca fique sem estar clipado. Eu lembro que dentro da caverna, lembra que tinha uma fenda Isso. gigantesca que eu até perguntei, e se eu cair aqui vai dar onde? Não sabemos, do outro lado do mundo, né? Então, Não, ali é só 1 metro, mais ou menos, que você tava clipada. tô brincando. Mas assim, mas qualquer queda ali poderia, né, levar. Então, assim, a importância de você conhecer o equipamento que você tá, de você confiar, da empresa que você... Acho que vocês o tempo inteiro na Ecológica passaram muita segurança para mim e para o grupo que estava comigo, né? A gente estava o tempo inteiro ali conectado, seguro, né? Com clipagem, enfim. É isso, a equipe é muito bem treinada para ter um olhar de águia, sabe? É para antever o passo da pessoa eventualmente se colocar na situação de risco. Então, se você tá só, por exemplo, com um mosquetão clipado e você vai colocar a mão nele, a pessoa te para antes, sabe? Esse é o nível de preocupação Sim. que a gente tem. Teve na escalada, que era a última, né, do dia, eu tava com medo realmente de cair. Eu tava clipada, com corda, tudo, tava com guia ali, mas eu tava com a mochila. E pra mim aquilo era uma sensação de Te desequilibrava. desequilibrar. Eu falava, meu Deus, eu vou cair pra trás, enfim, né? Fica mil coisas na sua cabeça. Mas eu lembro que, assim, um dos guias, não, bota a mochila pra frente, ou então me dá aqui a mochila. Então, o tempo inteiro teve apoio, teve cuidado, a gente nunca ficou só. Até que não era um grupo muito grande, né, eu acho, mas tinha, sei lá, cada uma pessoa tinha 5 guias. 5 guias para 15 pessoas. Então assim, gente, tinha muito guia, eu falava. Então o tempo inteiro a gente estava muito amparado. Isso foi muito bacana, gente. Que bom, madame. Vamos falar dos benefícios da saúde, de atividade física, do ecoturismo, turismo de aventura, né? Quais são esses benefícios, né, que a gente traz isso para nossa saúde aqui? Não, maravilha. O principal benefício mesmo, na minha opinião, é a gente conseguir, de forma efetiva, limpar a mente para voltar a
a lidar com os estresses que a gente tem na vida cotidiana urbana, né? Então, eu, por exemplo, preciso do final de semana para parar, para ir escalar, fazer um quinionismo, fazer alguma coisa que me exaura toda a minha mente para aquela atividade. E aí, quando eu volto com o corpo muito cansado, mas com a mente completamente renovada. E isso, na verdade, é super comum. As pessoas que correm sentem isso, as pessoas que pedalam sentem isso, muitos nadadores sentem isso, né? E aí, só que agora com um pouco mais, uma extensão um pouco maior. Essas atividades, elas são importantes, são necessárias de forma cotidiana, mas também precisa de um pouco mais de férias, né? Então, a gente consegue fazer isso em final de semana e feriado. Qualquer um pode praticar, tem restrições. As restrições são muito, assim, por exemplo, se for de peso, por exemplo, a gente tem um limite de peso, né, por questões de normativa e tudo. Mas, na verdade, não, assim, ir para os ambientes, fazer determinadas atividades, todo mundo pode, todo mundo mesmo. Sim. A gente tem uma amiga, por exemplo, que ela é PCD, ela é cadeirante, e a gente fez a travessia com ela da Terra Ronca 1, sabe? Lá no Parque Estadual. A gente atravessou a caverna inteira com ela, depois subiu no topo do maciço e desceu de rapel, que são 90 metros de altura. Incrível, incrível. E a gente vai levar ela agora, proximamente, com outro grupo de amigos e colegas, para fazer a Dolina dos Maracanãs. Olha a minha cara. Viu? E eu reclamando. Bernardo, fala de algumas opções de passeios que vocês têm, da ecológica aqui. Vocês têm a Dolina, né, que eu já fiz, que eu super indico, assim, pra você. Ó, a minha carinha, super indico pra vocês. Não, foi ótimo. Depois eu fiquei, assim, querendo postar todas as fotos, dizendo que eu superei tudo, né, meus medos. Não, depois só dava eu no Instagram, né? Então, assim, né, tipo, mas lá vou te falar a coisa, tava fácil, não tava fácil. Lá na hora tava lá chorando, né? Depois que termina, chorei. gratiluz, gratiluz. Obrigada, que aventura mais incrível. Só queria, cadê as fotos? Não é nada que eu preciso postar. Vou te falar uma coisa, gente. Bom, vocês têm aqui a... Corta, tá, Luca? Corta isso aí, tá, Luca? Corta essa parte. Vocês têm aqui na região Dolina dos Maracanãs, que foi que eu fui, né? E mais alguns outros passeios aqui. Depois a gente fala de Terra Ronca e região lá de... Beleza. O que vocês têm, assim, aqui na região próximo pra... Olha, na verdade, a gente, no entorno, a gente trabalha isso. A Dolina, Mambaí, na parte, né, ali de baixo. E estamos fazendo uma parceria agora para trabalhar também no Parque Estadual, lá em cima, né, na região de Terra Ronca. Ou seja, a nossa pegada é muito com turismo de natureza mesmo, sabe? E quando tem espeleoturismo envolvido, aí brilha os olhos, assim... E a gente tá levando só no filé do filé, assim, sabe? Tem um calendário também, né? Que vocês, com alguns pacotes já, tanto aqui para a região e fora também. Isso. Eles acontecem de mais ou menos quanto tempo, Bernardo? Tem uma programação, né? Tá. Toda a programação do ano já está lançada no site, então as pessoas podem entrar lá, ver quando que melhor fica para elas. Quem quiser ou preferir ou não tiver disponibilidade em determinada data, pode entrar em contato conosco e a gente faz um roteiro personalizado, tá? Desde que tenha um grupo de no mínimo 4 pessoas. Tá. Mas assim, o próximo, a grande evento que a gente tem é a Dolina dos Maracanãs, dia 10/5. 10 agora. Desculpa, perdão. O próximo é dia 1 e 4 de maio, feriado do Dia do Trabalho. Semana que vem já vai ao ar antes, né? Dá tempo de vocês... Dá tempo de comprar de noite e já pegar a van. Foi bem assim que eu fui. Foi bem assim, a gente conversou à noite, no outro dia eu já tava com a mochila pronta, lembro. Vai no susto. Eu sou bem convincente, né? Vai no susto. Tá certo. Vai no susto, mas vai. Não, dá tempo então de fazer essa ainda da primeira semana de maio, do feriado. Isso. Né? E aí logo depois tem a Dolina dos Maracanãs, dia 10/5. E aí o próximo feriado vai ser Corpus Christi, né? Dia 19 a 22 de junho, se eu não me engano. Mas... Já tem todo 3 final de passeios semana aí, já tem coisa. E o bacana também, assim, vocês têm a opção de van, né? Ou de carro, pra quem não consegue. Eu lembro que eu fui com vocês, né? Eu não usei nem meu próprio carro, isso é bacana de falar. Mas eu não tenho carro, mas eu não sei o que, não tô afim de colocar meu carro pra chegar até o local. Vocês dão todo esse suporte, né, Bernardo? Isso.
Primeiro, por uma questão de mobilidade mesmo, é mais fácil as pessoas, principalmente se estiverem sozinhas, sai mais em conta, Sim. inclusive, né? Ir com a van. Os carros não... Acaba que, se forem carros baixos, iriam sofrer, porque todos os nossos atrativos têm estrada de terra, né? E agora a gente está com uma novidade, que depois do carnaval teve uma demanda tão grande do pessoal de Goiânia e de Anápolis, que agora a van está saindo de Goiânia. Então, o pessoal de Goiânia, de Anápolis, de Brasília... Já passa pra cá, então, já quem vai passa fazer pra a cá Dolina. Isso. Olha. Dolina e Mambaí. E Mambaí. Isso. Olha. Dolina não, na verdade. Dolina só de Brasília e... Porque como é coisa de um porque já tá dia... aqui, né? Exato. São quantos quilômetros? É pertinho São daqui. 130 quilômetros. Gente, é uma Então, ida ali a Piri, é do lado aqui. Exato, Então, exato. Mas mesmo assim vale a pena. Por quê? Porque depois de um dia todo de atividade, cansativo, com verdade. todos esses estresses e relaxamentos, mas é isso. O momento da volta vira um momento de agradável, um momento de ficar tranquilo, ao invés de ter que pegar mais 1h30 de estrada. Você fala que você faz amizades, né? Eu lembro que o grupo que eu fui foi Total. muito bacana. A gente fez novas amizades, já trocou, enfim, trocou lá o WhatsApp, já monta. Já qual é a próxima trilha, já vira. Já tem outra aventura, né, prevista. Achei muito legal isso também. Acho que vale super a pena também. É isso. Nossos grupos são, em geral, bem legais. São bem legais. Bernardo, qual a mensagem que tu quer passar, quer deixar aí pra essa galera que vai nos escutar, nos assistir, então, aí no YouTube? Bom, gente, venham vivenciar a natureza, porque, na verdade, a gente é parte da natureza e a gente está esquecendo disso. Então, venham conosco, venham fazer essas atividades que nós estamos sempre lá preparados. Nós temos um trabalho fantástico, já falei 1000 vezes da parte de segurança. A gente tem o SGS, Sistema de Gestão da Segurança, implementado nos nossos trabalhos, o que é raro. Então, fica tudo muito preparado para vocês terem experiências cheias, plenas. Estamos esperando vocês. Ai, obrigada, Bernardo. Sempre sejam bem-vindos aqui, que precisar, as portas da Prod Kumaroa, aqui do Bora Viver, estão sempre abertas para vocês aí da Ecológica. E bora viver uma aventura, né? Bora viver demais. Essa, na verdade, super se sempre, adequa. né? Super se adequa. Bora viver uma aventura ecológica. Obrigada. Maravilha, obrigado.